Coronavírus, obrigatoriedade das vacinas e o contrato de trabalho. No início de 2020, o mundo enfrentou o surgimento de um vírus desconhecido, sem vacina ou tratamento, que se espalhou por vários países e desencadeou uma pandemia, onde houveram vários efeitos inegáveis nas relações de trabalho. No Brasil, ainda enfrentamos uma condição de emergência sanitária. Ainda são altos os números de casos e mortes. E na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 22, que categoriza a redução dos riscos inerentes ao trabalho como direito do trabalhador por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tal garantia vem disposta no capítulo 2 da Constituição Federal de 88, que disciplina os direitos sociais, o direito à saúde, como direito fundamental do cidadão, e pelo artigo 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado. As relações de trabalho e a vacinação contra o coronavírus. Obrigatoriedade da vacina versus liberdade e vontade individual versus interesse público. No artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. No artigo 7º, estabelece que são direitos de todos os trabalhadores a redução de riscos por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A Lei de número 6.259 de 1975 estabelece no artigo 3º a competência do Ministério da Saúde na elaboração do Programa Nacional de Imunizações. Parágrafo único. As vacinações obrigatórias. Artigo 157 da CLT. Cabe às empresas, inciso 1, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2, instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Nesse contexto, é essencial que o setor de recursos humanos esteja bem amparado judicialmente sobre o tema, observando todas as informações trabalhistas, para que nem os trabalhadores e nem os negócios sejam prejudicados no cumprimento dessa questão. Exigência da vacinação, vontade individual versus interesse coletivo. O direito coletivo, citado na Lei de número 8.078 do CDC, divide-se em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que garantem que grupos, categorias ou classe de pessoas recebam serviços de boa qualidade de prestadores de serviços públicos essenciais, como saúde e o abastecimento de energia elétrica e água. O Ministério Público do Trabalho emitiu um guia técnico interno sobre a vacinação do Covid-19, no qual defende a vacinação obrigatória, inclusive com fundamento na tese fixada pelo STF, sustentando que a vontade individual, por sua vez, não pode se sobrepor ao interesse coletivo, sob pena de se colocar em risco não apenas o grupo de trabalhadores em contato direto com as pessoas infectadas no meio ambiente do trabalho, mas toda a sociedade, bem como o que nenhuma posição particular, convicção religiosa, filosófica ou política ou temor subjetivo do empregado pode prevalecer sobre o direito da coletividade de obter a imunização conferida pela vacina. Inciso 1. A Lei 13.979 de 2020, com o propósito de enfrentar de maneira racional e tecnicamente adequada o surto pandêmico, permitiu que as autoridades adotassem, no âmbito das respectivas competências, determinadas medidas profiláticas e terapêuticas. Possibilidade de rescisão por justa causa. O governo federal estabeleceu portaria que impede a demissão por justa causa de funcionários que se recusem a se vacinar, medida assinada pelo atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni.
contraditório que tal medida vai na direção oposta às decisões da própria Justiça do Trabalho. Seria cômico se não fosse trágico para os que pagam com a vida e aqueles que perdem entes queridos por conta da politização dentro de um tema com gravidade a nível mundial. O contrato de trabalho é algo essencial à vida humana, obviamente. Porém, garantir que um todo consiga ter condições mínimas de exercer as suas funções de forma mais segura é uma obrigação do Estado. E ir de encontro a isso é desumano e imoral, mas não causa espanto quando se trata de Brasil. Vale ressaltar a importância de órgãos independentes também no decorrer dessa problemática, levando em consideração a influência que os mesmos podem causar no coletivo, como as exigências de determinadas empresas, e neste caso, infelizmente, são inúmeras, do comprovante de vacinação para permissão em determinados eventos e etc. A importância da vacinação e a conscientização da sociedade. Com o aumento no índice de pessoas vacinadas, o número de mortes diárias foi diminuindo de forma gradativa, assim como aqueles que contraíram o vírus também dentro desse período já manifestaram sintomas bem leves. Conscientizar a população de modo geral, neste caso, não deve ser uma obrigação apenas do Estado, mas cada integrante dessa população deve cumprir o seu papel nesta luta, conscientizando e sendo conscientizado. É uma corrente que deve ser seguida de forma contínua, principalmente se for aplicada dentro do processo educativo de crianças e adolescentes em período de formação, pois apesar da vacina frear consideravelmente os danos gerados pelo vírus, as demais medidas de protocolos de segurança devem continuar sendo seguidos, assim como o vírus não será extinto, ou seja, primordialmente as nossas crianças devem ser conscientizadas desde já sobre a importância desse aspecto para uma melhor adaptação ao nosso novo normal. Possibilidade de rescisão por justa causa. Infelizmente, esse foi um ponto em que no Brasil houve um viés político muito grande, no qual foi totalmente na contramão dos interesses coletivos de uma população no geral. Os poderes executivos, legislativos e judiciário traçaram uma verdadeira guerra, na qual a população é a principal prejudicada. O governo federal abriu uma portaria na qual impede a rescisão por justa causa, decisão na qual vai totalmente contra as decisões da própria Justiça do Trabalho. O contrato de trabalho é algo essencial, porém a politização prejudicou algo que é ainda mais essencial, a vida humana. Importância da vacinação e conscientização da sociedade. Hoje é notório quão importante é a vacinação da população de forma geral. Porém, nem sempre foi assim. Infelizmente, no início da pandemia, houve falas de autoridades no Brasil na qual trouxeram posicionamentos em que trazia para a população uma certa desconfiança, tanto nas medidas de conscientização quanto na questão da vacinação. Infelizmente, esse foi um dos principais motivos na qual o Brasil se tornou um dos principais epicentros da pandemia mundial. Infelizmente, não podemos voltar no tempo e corrigir erros que assolaram a população de forma geral. Porém, é importante destacar o quão importante é a vacinação da população em geral, trazendo pontos como a diminuição no número de pacientes nas UTIs e a diminuição também na quantidade de mortes causadas pelo Covid-19. O entendimento jurídico e doutrinário a respeito do tema, obrigatoriedade da vacinação versus rescisão do contrato de trabalho, divergência e oscilação de entendimento, assumiu como medida protetiva, coercitiva e obrigatoriedade de imunização, fato que obrigou ao empregador o cumprimento de todas as medidas sanitárias, além da possibilidade de demissão por justa causa, pautada na preservação do interesse coletivo, que se sobrepõe ao individual. Ora, resguardou ao empregado respeito, liberdade individual assegurado na Constituição de 1900, orientou ao empregador a produzir campanhas que visem o incentivo à vacinação como sistemas de freio contra o coronavírus, assim como a viabilização de um ambiente de trabalho seguro, ou seja, não tratou apenas a mera imposição, que viola o direito individual.
Por fim, com base no entendimento vigente, é vedado ao empregador a demissão ou ameaça por justa causa do funcionário que se recusar a apresentar comprovante de vacinação. Desta forma, como esboçado pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, além de inconstitucional, é circunstância discriminatória. Tudo isso com o objetivo de salvaguardar os direitos supracitados no presente artigo.